Bom dia, bom dia. Faz tempo que eu não apareço aqui. Espero que você que esteja comigo na live ou que apareça aqui para depois para ver a live, possa curtir e possa aproveitar, tá? O tema de hoje é um tema surpresa e eu não programei nada, eu não avisei nada. Vou gravar aqui com o coração. Fiz o roteiro, né? Eu tô voltando agora para fazer as lives. Estava um tempo afastado e retornando agora para as lives. Então, se você vai ver esse assunto depois, comenta, compartilha se for interessante para você. Ela vai ficar salva somente por 24 horas. E tô voltando para desejar a todos um feliz 2026, desejar sucesso, conquistas e muito mais que isso, desejar saúde, tá? Para mim aqui são 00:07 de terça-feira, para vocês no Brasil é segunda-feira, 8:08 da manhã, né? E eu quero convidar vocês para uma live um pouco diferente, tá? Sempre quando eu abro live para falar sobre um tema profissional, né? Eu falo sobre banho tosa, eu falo sobre consultoria, eu falo sobre precificação, eu falo sobre quase tudo referente à profissão. E para começar a primeira live de 2026, eu quero abordar um outro tema, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre propósito. E quero colocar alguns tópicos de muitas coisas que eu vi, de muitas coisas que eu presenciei e eu vivi também, tá? Então quero muito estar compartilhando com vocês. Oi Lu, tudo bem? Bem-vindo à minha primeira live de 2026, sucesso para você também, tá? Muitas felicidades e saúde, que o resto a gente conquista, né? Conta pra mim, você tá conseguindo me ouvir perfeitamente bem? Não, nota de 0 a 10 para o áudio e para a imagem, tá? Eu vou continuar aqui, espero sua confirmação. E quero falar hoje na live sobre propósito, tá? Fiz meu roteirinho porque, típico geminiano, falo muito, então eu posso me perder, posso tornar isso muito longo e não é o meu propósito com vocês, tá? Obrigado Lu, obrigado pela confirmação, tá? Então quero falar sobre propósito e o quanto isso é importante pra gente, pra focar realmente, sabe? Porque vou abordar algumas situações aqui para que realmente fique forte o que eu quero falar para vocês, tá? Então a ideia hoje é começar 2026 com a primeira live e uma boa segunda-feira para vocês. E principalmente o tema que eu vou abordar vai ser propósito para que vocês comecem a segunda-feira repensando, tá? Recebi inúmeras mensagens, não consegui responder todas, tá? Do povo falando, admiro você por tudo que aconteceu, né? Quem viu o meu post de ontem viu que hoje eu tô com minha esposa e minha filha aqui na Nova Zelândia. A gente ficou 20 meses separados, né? Foi por um propósito, né? Não foi fácil, muitos desafios, a gente passou por uma negativa inicial de visto, então a gente estava um pouquinho desacreditado que ia dar certo da gente estar junto de novo. Então foram várias coisas e é por isso que eu quero falar nessa segunda-feira sobre propósito, tá? Eu quero falar assim sobre coisas que muitas vezes a gente acaba se sentindo apagado. E apagado no mesmo lugar que você ajudou a iluminar. E por que eu quero trazer essa estrofe para contextualizar? Porque muitas vezes a gente, o coração nosso faz com que a gente dê oportunidades para algumas pessoas. O coração nosso faz com que a gente ajude a levantar as pessoas e às vezes nem sempre a pessoa a qual você ajudou a levantar ela vai ser recíproca com você. Tá? Então, tem pessoas que elas querem somente o que é teu. Isso é tão problemático, principalmente pra gente que não tá com propósito, que assim, quando você realmente não tem a certeza do que você vai fazer ou do que você quer, aquela pessoa que tá tentando tomar teu lugar ou aquela pessoa que tá tentando de alguma maneira te derrubar, às vezes ela só quer o teu lugar porque você brilha bastante. Então, por isso que eu falo assim, pessoas com propósitos ou com vontade, e eu posso falar sobre mim, por exemplo,
um dos primeiros grupos que a gente foi conhecido sobre pessoas que se juntavam e estudavam raças. Isso já faz muito tempo, já faz uns 10 anos por aí, talvez um pouquinho mais de 10 anos na verdade. E era o nosso propósito estar junto. Eu sempre joguei isso do aprendizado, de estar junto, de escalar junto é mais fácil do que escalar sozinho e tal. E naquela vibe foi um monte de gente que também queria fazer igual, né? Então aconteceu isso e depois de um tempo isso minou, né? Acabou diluindo. Mas aqui dentro ainda eu tenho esse propósito, eu gosto disso, né? De fazer, tanto que eu acabo e continuo fazendo para quem está nos meus grupos de mentoria, né? Então quem tem essa essência de ajudar e esse brilho, muitas vezes tem outras pessoas que veem esse brilho e querem tentar apagar, ou querem ser você, apenas você. E quando ela não tem propósito, ela só quer tomar o seu lugar, mas ela não vai continuar o que está sendo feito por você. Por quê? Porque aquilo não vem do coração dela, porque aquilo não vem do propósito dela, não é o que ela nasceu para ser, não é o que ela nasceu para viver. Existem pessoas que nasceram para transformar a vida de outras pelos seus ensinamentos, pela sua vida, pela sua rota, pela sua história. E existem outras pessoas que querem talvez ser isso, mas elas não nasceram para dar continuidade ao que você faria. E hoje, fazendo essa live, eu quero falar sobre mim também, porque eu também me apaguei com algumas coisas que aconteceram na minha vida em si, frustrado com pessoas que talvez quiseram passar a perna, ou que quiseram te jogar para baixo, ou que quiseram o seu lugar. E isso acontece, é muito real e muito verdadeiro. Tem pessoas que querem apenas estar no seu lugar, elas não querem cruzar o teu caminho, elas não querem cruzar a trilha que você criou. Então, muitas vezes a gente já se sentiu apagado em caminhos que a gente trilhou, que a gente iluminou para algumas pessoas. E se você se deixar abater por essas pessoas, você vai ver que o seu brilho vai apagando, vai murchando, e talvez você deixe de fazer o que realmente é o seu coração, o que realmente te faz feliz. E o propósito, cara, da sua vida é sempre algo que você faz com todo prazer e algo que você faria de graça. E para mim, lecionar, ajudar, esclarecer é uma coisa que eu realmente amo. E eu gosto muito. Eu não faria de graça porque eu já faço para muitas pessoas de graça e eu já fiz muito de graça. Até uma grande dificuldade conseguir às vezes precificar porque você ama ajudar e tipo, quando a pessoa realiza algo, é como se você realizasse você mesmo. Então, isso que eu falo sobre propósito e o que eu quero deixar nessa segunda-feira, na primeira live de 2026, é que não deixe nenhuma pessoa te passar a perna. Não desista do que o seu coração fala que você faz de melhor. Não se abale e não deixe ninguém. Seja conciso, faça todo dia um pouquinho. Tá? Eu mesmo falhei nesses últimos 3 meses. Eu deixei de estar com vocês aqui online. Tá? Eu deixei de estar falando sobre, explicando sobre coisas bestas que muitas vezes para mim são muito bestas, para outras pessoas é um gigante ensinamento. E a gente vê isso diariamente na internet. Então, não desista, não faça como eu, e é por isso que eu estou falando aqui. Não deixe o seu brilho apagar, tá? Porque sim, vai ter pessoas que vão tentar te plagiar, te clonar, querer ser você e até se aproximar de você como um aprendiz, por exemplo. Dizer, eu amo o seu trabalho, eu queria ser como você. A pior coisa que você pode ouvir, eu posso dizer para você, tome cuidado, é aquela pessoa que fala, eu quero ser como você, tome cuidado. Toma muito cuidado, que a pessoa que quer ser como você, ela talvez não tenha boas intenções. Tá? Então tenta
deixar de ladinho, tenta mudar as situações, tenta contornar as situações e já coloca isso como um ponto de alerta. E eu falo por mim mesmo. Então, a pessoa ela nunca pode querer ser você, ela pode querer aprender com você para ser tão boa quanto você, ou melhor que você, mas ela não pode querer ser você. Então, cara, essa live de hoje, ela foge, acho que, de todos os contextos que eu já fiz aqui, mas eu queria muito deixar isso para que você que hoje, sei lá quem, mas tem muita gente que gosta de conversar comigo, ela ouça. E se você se identificar, não esqueça de deixar aqui seu comentário. Tá? Isso pode acontecer na empresa que você trabalha, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer com um parente novo, cunhada nova, qualquer amigo novo. Tome cuidado, tá bom? Apenas seja você, mas tome cuidado com algumas situações para que o seu brilho não se apague, tá? E quando isso acontece, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba ficando chateado, né? É o que eu falo, que alguém vai tentar roubar o seu brilho. Alguém quer ser o brilho que você é, tá? Então, isso a gente precisa tomar um cuidado, porque existe uma coisa que a gente, no nosso coração, que ser elogiado é muito bom. E às vezes isso é um boicote. Tem pessoas que te elogiam para simplesmente te absorver ou te espremer como um suco de laranja até o bagaço para depois te descartar. E muitas vezes essa pessoa que se ajudou pra caceta, ela ainda se torna sua inimiga. Ou ainda ela utiliza isso para falar, ele não era tão bom quanto. Sabe, tipo, cara, se você já passou por isso, você vai entender o que eu tô falando, e é por isso que eu queria começar essa live de 2026 de uma maneira diferente, tá? Eu queria muito falar sobre isso, porque quando a gente tem no nosso coração um propósito, né, de fazer algo, tipo, cara, não tem como explicar isso. Você precisa sentar, refletir e procurar no teu coração o que você faria até de graça, porém você precisa aprender a precificar isso. Porque é nesse ponto que você encontra o teu máximo potencial e aonde você vai ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro de uma maneira que é trazendo felicidade para os outros e sendo feliz com o que você está fazendo. Então, se você é do banho e tosa e não está feliz fazendo banho e tosa, senta, pensa, o que te faz feliz. Sei lá, tem gente que é feliz sendo florista, vá ser florista. Tem gente que é feliz sendo pedreiro, vá ser pedreiro. Cara, construir casas para pessoas morar, para dar um lar, é uma coisa talvez tão legal, e muita gente pode se sentir feliz dessa maneira. Então, hoje o meu apelo com essa live, além de tudo, né, cuide-se com os bajuladores, cuide com quem quer roubar seu brilho. Brilhe bastante, mas tome esses cuidados, que voltando, o ego nos faz aquela pessoa que quer ser você, que ela falou, eu queria ser como você, eu queria ser você. É tipo, o ego ele infla e a gente fica cego, e muitas vezes talvez esta pessoa seja a que vai passar a perna em ti. Então tu precisa tomar cuidado com algumas coisas. Então, quando você sentir que isso aconteceu e não te brilha mais os olhos fazer o que você faria até de graça, não é o seu propósito. E eu posso te falar por certeza, por vivência, por experiência, que às vezes essa pessoa que quer ser você, ela não tem um propósito. Porque quando você tem um propósito, você não quer ser ninguém, você quer ser apenas você. E você sendo você, você já vai iluminar e inspirar muita gente. E quando outra pessoa quer ser você, ela não tem um propósito. Ela só vai talvez conquistar o que você tem, o que você tinha, ou ela vai ter as mesmas coisas que você, e ela vai chegar num ponto de exaustão. Não era isso que eu queria. E daí ela vai abandonar o barco. Se já aconteceu isso com você, com algum parente, não esquece de deixar o comentário aqui. É muito legal interagir e saber que
que toda essa, né, a live, eu fiz o roteiro, eu fiz tudo como eu queria, eu juntei minhas histórias, minhas vivências, minhas experiências, os amigos que às vezes desabafam comigo, eu ainda converso com amigos no Brasil, empresários do Brasil ainda, e às vezes a gente só quer trocar uma ideia. E a gente vê, você tá ganhando muito dinheiro com banho tosa, vamos montar um banho tosa. Daí o cara vai lá, compra banheiro, o cara vai lá, compra o melhor banheiro. Às vezes o cara compra um secador top, turbo, 3, 4, 5 velocidade, maior do que você, e você fica frustrado. Porque eu não tive a oportunidade de começar dessa maneira como ele começou. Só que chega um ponto ali que ele não tá feliz. Ele tem o melhor soprador, a melhor máquina, ele tem o melhor secador, mas no meio do caminho ele vende, ele fecha e ele vende. Por quê? Ele entende que... Pensa, isso já aconteceu, isso aconteceu com um amigo teu, escreve aqui. Ele queria ter a tua loja. Ele montou uma loja melhor do que a sua. Você ficou frustrado. Você ficou chateado. Você inclusive pensou em fechar, porque você não se sentia digno em concorrer com aquela pessoa. Ou com um cliente mesmo, às vezes. Um cliente que era teu e ele... isso é verdadeiro, você sabe disso. Marca aqui, comenta aqui. Um ex-cliente teu que você ganha muito dinheiro fazendo cachorro, né? Vou montar um pet shop aqui. O cara tem um pouco mais de condição financeira, monta um super pet shop. Você se frustra, o seu brilho começa a se apagar. E a pessoa que achou que era tão fácil e não é o propósito de vida dela. Ela não ama tanto cachorro quanto você, porque amar cachorro é lidar com situações muito adversas. Banho tosa não é conto de fadas. Banho tosa é para quem realmente ama banho tosa, porque há momentos que você vai querer partir para o braço com o dono, etc, etc. Então, se esse não é o propósito da pessoa que tem o melhor secador, ela vai desistir no meio do caminho. E você fala assim, puxa, a pessoa queria ter o meu pet shop, ela queria ter a minha clientela. E ela não teve. Ela teve melhores oportunidades, mas ela não tem o teu brilho, ela não tem a tua essência, ela não tem o teu propósito. Tá? Então, eu espero que isso fique bem claro com o exemplo que eu estou dando, e é por isso que eu quero falar que quem tem propósito não desvia da jornada. A pessoa, por mais que não queira, ela vai viver aquilo de maneira não programada. Ela vai acabar indo para o caminho dela, porque ela nasceu para aquilo e porque ela é daquela maneira e ela tem uma missão. Propósito é missão, tá? Então, não deixe. Existem casos de pessoas que conseguiram, desde a base, elas foram, e eu costumo dizer que elas enfeitiçaram pessoas que eram próximas de você. E elas conquistaram tudo e um pouquinho mais do que você. Mas quando elas conquistaram coisas que você não conquistou, ela vai lá e pede para sair. Porque não é o propósito dela. Ela achou que era tudo maravilhoso. Ela queria viver o encanto e o brilho nos olhos que você tinha ou que você tem fazendo o que ela queria fazer. Mas quando chega um momento, ela pede para sair porque ela não consegue ter o brilho que você tem nos olhos. E a live de hoje tem gente que brilha só até conseguir o que era seu. E se você não for forte, você vai deixar esse caminho para que a pessoa invejosa ou a pessoa que viu o seu brilho e que quer o seu brilho, você acaba meio que atrasando a tua caminhada. Então, não se desvie, não deixe ninguém apagar o seu brilho, porque isso é o que define o teu propósito, tá? Recadinho, tá? Para finalizar, olha a tua história, veja onde você está, pergunte o que te faz sentido, que é o que eu tô perguntando a todo momento aqui para você, tá? O que te faz feliz que você faria até de graça, tá? Esse é o ponto-chave para que você consiga ganhar dinheiro trabalhando com prazer, tá? Então,
A live do dia é essa, para começar 2026 e para começar a semana, e aos poucos eu vou compartilhando um pouco mais da minha vida, um pouco mais lá nos stories. Se você gostou da live, deixe teu comentário. Quero ver se faço mais live com esse ímpeto. Eu gosto muito dessa história meio psicoterapia, mais uma terapia aqui. Gosto muito, sempre conversei, já fiz outras lives, né, bem legais alguns anos anteriores com a nossa psicóloga lá, a Micheline. Gosto muito dela. Vamos ver se eu consigo, nem chamei ela, mas quero ver se consigo trazer ela para outras lives que eu gosto bastante. Só alinhar o horário aqui, Brasil, Nova Zelândia, que é 16 horas de fuso, né? Mas dá tudo certo. E quero muito que você que viu essa live tenha conseguido absorver alguma coisa legal, tá? E me segue aí, curte, comenta. E a mensagem da nossa terapia, abre e fecha aspas, do dia é: não deixe de perder o seu brilho por causa de outras pessoas, tá? Eles podem até querer ter e ser o que você é, mas o brilho da sua alma é único. Deus desenhou você dessa maneira, não existe cópia, não existe clone que faça com que o seu brilho mude, tá bom? Beijo no coração. Para quem ficou até o final aqui, dá um joinha para mim saber quem tá aqui até o final. E espero muito que eu possa ter agregado para vocês, tá bom? Logo tem live, quero fazer live sobre precificação também. Tem alguns produtos bem legais para mim falar sobre custo-benefício, como vender. Toda a minha essência que eu sempre fiz e que quem tá comigo, recebi recadinhos agora, um pouquinho antes de entrar na live, que realmente mexeram com o meu coração. E eu sinto que eu poderia ter ajudado mais pessoas se eu não tivesse ficado em off, tá? Mas para mim foi necessário para muitas outras coisas, reestruturar minha família, entre outras coisas. Então, é isso, tá bom? Beijo no coração. Live só vai ficar 12 horas aqui no Instagram e depois ela vai para o YouTube, tá bom? Abraço para vocês, uma excelente segunda-feira. Aqui para mim é agora 00:30 de terça-feira na Nova Zelândia, tá bom? Tchau pra vocês, até a próxima live e nos vemos.